Oi, esse é mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Isabela Saviotti, biomédica por formação, professora por amor e empresária por acidente. O vídeo de hoje é mais um assunto que vocês me pediram para trazer aqui lá no meu Instagram. Se você não me segue, aproveita já para me seguir. O vídeo de hoje é sobre intercorrências nessa área da estética. Um assunto que eu acho obrigatório para todos os profissionais e também para estudantes, porque a gente pode, de várias maneiras, prevenir, conhecer e também tratar intercorrências. A primeira coisa é que a maioria morre de medo de ter intercorrências, né? Só não tem intercorrência quem não faz o procedimento. Quem está na chuva vai acabar se molhando uma hora. E as intercorrências, elas servem também para a gente ganhar experiência. Existem intercorrências que estão ligadas à técnica do profissional ou o produto, e existem intercorrências que vão estar mais relacionadas com o corpo do meu paciente, com o estado de saúde dele, ou também com alergias, adversidades que ele pode apresentar ali ao longo do tempo em que aquele procedimento foi realizado. Hoje nós vamos abordar aqui uma apresentação de intercorrências dos procedimentos que eu realizo aqui no consultório, que é sobre o que eu consigo falar para vocês. Mas se houver a necessidade, nós podemos trazer um assunto específico, uma intercorrência específica e explorar ela um pouco mais. Esse é um universo muito grande e tem sido muito abordado agora entre esse meio profissional. Porque hoje a gente já sabe que um profissional que conhece muito bem o que ele faz ou que sabe muito de anatomia, ele consegue ali já abordar cerca de 80% das intercorrências. Então, já vai duas dicas para vocês. Estudem muito sobre anatomia, seja ela facial, capilar ou corporal, e estudem também muito sobre o tipo de produto que vocês estão usando, qual a técnica vocês estão utilizando, qual é o meio, né, o instrumento que você está usando, se é agulha, se é cânula, se esse é o melhor hoje abordado na literatura para prevenir sempre esses casos de intercorrência. Para a gente entender intercorrência, a gente precisa entender o que significa isso. Então, intercorrência é um procedimento que ou deu errado, ou saiu fora do esperado, ou até mesmo um procedimento que o paciente não teve a expectativa ali atingida. Eu peguei alguns casos de internet aqui mesmo para listar para vocês e ilustrar um pouco o que eu estou falando. É um assunto, como eu disse anteriormente, muito vasto, então a gente tem muito que conversar sobre isso. Aqui eu peguei um caso em que o produto, isso é um caso que a gente pega frequentemente aqui no consultório, que é o preenchimento labial ter superficializado no lábio do meu paciente. Então, quando ou foi aplicado na mucosa molhada do lábio. Então, quando eu vou fazer um preenchimento com ácido hialurônico, nós temos que respeitar ali um pouco da anatomia. Olha a anatomia voltando aí do nosso paciente. O preenchimento ele deve ficar na mucosa seca, que é essa parte aqui, ó, de fora do lábio, onde a gente passa o batom. Quando eu faço assim com o meu lábio, eu consigo ver uma divisão, como se fosse uma linha certinha, entre o que é seco e o que é molhado, o que tem saliva. Essa área molhada não deve receber preenchimento. E às vezes, dependendo da técnica que o profissional usa, esse produto acaba vindo para cá ou sendo depositado nessa região. É quando há a formação desses pequenos nódulos, que são bolinhas de ácido hialurônico. O paciente não pode ficar com isso, isso causa um desconforto e um efeito inestético, né? Não fica tão bonito. Fora que ele pode ficar mordendo isso e machucando o lábio. Então, quando acontecer, o certo é aplicar hialuronidase, a enzima que desfaz o ácido hialurônico, e refazer o preenchimento de forma correta. Esse é um outro caso em que a gente já relacionaria melhor a causa da intercorrência
com um efeito do organismo do paciente, um estado do organismo do meu paciente. Isso é um angioedema hereditário, como o próprio nome diz, é hereditário, então é algo que o paciente já tem instaurado no organismo dele. Essa paciente fez um preenchimento labial, gente, isso é foto da internet só para ilustrar, ok? Mas eu já tive casos aqui no consultório. A paciente fez um preenchimento labial e ela tinha já uma recorrência de angioedema hereditário. Então, pós-preenchimento, ali minutos depois, é uma coisa bem rápida, o paciente começa a apresentar um edema, um inchaço muito exagerado na região em que nós trabalhamos e até mesmo pode chegar a atingir regiões como os olhos e inchar o restante do rosto. Isso aqui é facilmente tratado com uma boa anamnese, porque na anamnese, eu conversando, eu já entendi que meu paciente tem. E também, normalmente, o paciente que tem, ele já sabe, ele já está habituado com esse nome, que não é muito comum, e ele já sabe o que ele deve tomar para fazer um efeito profilático, para que não ocorra o angioedema. Então, a gente só instrui que o paciente ele faça essa profilaxia antes de realizar o procedimento. Se caso ocorrer de descobrir depois, também existem formas em que a gente consegue reverter o caso, mas é legal lembrar que o angioedema hereditário, ele vai desinchar normalmente, ele vai, o seu próprio organismo ele vai dar conta daquilo ali. Dependendo da gravidade do caso, o paciente ele precisa até ir a um hospital, mas isso é uma coisa mais rara. A maioria dos casos, com uma medicação, a gente consegue acelerar o processo de inchaço e diminuir aquilo ali através do uso de corticoides. Essa é uma das intercorrências mais temidas para quem faz preenchimento com ácido hialurônico. Aqui é um caso de isquemia, o que significa que ou foi comprimido um vaso ou houve uma obstrução de um vaso sanguíneo, ou seja, a passagem do sangue foi prejudicada de alguma forma, o sangue leva oxigênio, esse oxigênio, esse sangue, não chegou no tecido do paciente. Com poucos minutos, a região fica esbranquiçada e acinzentada. Existem formas da gente se prevenir em relação a isso, que é utilizar o material correto, utilizar o instrumento mais seguro, que no meu caso eu acredito ser a cânula, fazer testes de compressão para não deixar que o paciente chegue nesse estado. Quando o produto utilizado é o ácido hialurônico, nós conseguimos reverter uma isquemia como essa com o uso de hialuronidase. Mas o que os artigos mais trazem hoje pra gente é que o tempo em que você percebe que isso está acontecendo e o tempo de agir, ele é crucial para que você tenha 100% da reversão do caso. Tem que prestar muita atenção quando se está fazendo um preenchimento com ácido hialurônico. Observar sinais, perguntar ao paciente se ele sente dor. Existem alguns casos, igual o lábio, a gente precisa anestesiar o paciente. Então, muitas vezes, o fato da ausência da dor não significa que nada está acontecendo. Então, preste atenção na coloração, faça cursos de intercorrência, leia artigos sobre, mas aqui a gente conseguiria com certeza reverter o caso com o uso de hialuronidase, sendo utilizada o mais rápido possível na região. Se isso não é revertido a tempo, esse quadro ele vai evoluindo, porque o tecido ficou sem oxigênio, então esse tecido começa realmente a morrer, vai ocorrendo a apoptose das células. Isso vai evoluir para uma necrose, que é quando o tecido já começa a realmente dar aqueles buraquinhos, abrir como se fosse uma ferida ali na região do paciente. Essa é uma intercorrência de preenchimento de olheiras, que na maioria das vezes o paciente não percebe que ele teve ali uma intercorrência pós-preenchimento. Essa paciente provavelmente ela fez o preenchimento e olha só, 5 meses depois tinha uma região esverdeada ali no local da calha lacrimal dela, que é exatamente onde a gente coloca o produto. Por que esse produto ele ficou esverdeado ou acinzentado? Essa intercorrência ela é chamada como efeito Tyndall.
que é quando o produto está muito superficial, o ácido hialurônico, e ele tem ali uma questão de refletir luz quando bate a luz em cima e o produto fica visível, só que ele toma essa coloração mais esverdeada, mais acinzentada. Além dessa intercorrência, existe uma outra que é o ETIP, eu vou aproveitar e já falar com vocês, que é o edema tardio intermitente persistente, ETIP. Esse edema, ele acontece normalmente, como o próprio nome diz, tardiamente, então normalmente são meses depois que o paciente fez, e ele é relacionado a um estado de saúde do paciente. Então, às vezes, a mulher fica menstruada, a imunidade abaixa, o procedimento ali, o local onde tem o ácido hialurônico, ele incha. Isso pode acontecer tanto aqui na região dos olhos, no malar, no lábio, aonde o paciente tem o preenchimento. Já inclusive aconteceu comigo e a região ela fica bem inchadinha e também dolorida. É a mesma questão do angioedema, isso vai acontecer naturalmente de reverter pelo nosso organismo. Porém, se a gente quiser acelerar um pouco esse processo do inchaço e do dolorido, o paciente ele pode ser medicado. Falei então um pouquinho sobre alguns procedimentos faciais e eu queria deixar também um adendo para os fios e o botox. O botox tem o risco de intercorrência de ter pitose, seria a intercorrência mais grave, que é quando a gente aplica num local de musculatura que não era desejado relaxar aquela musculatura e acaba tendo esse efeito. Então, às vezes existe a pitose de pálpebra superior, em que o paciente fica sem conseguir contrair esse músculo de abrir e fechar os olhos. Existe também o relaxamento dessa região periorbicular, que eu já vi pacientes que aplicam muito botox aqui nessa região do código de barras, e aí ele perde a vedação labial, ou então ele fica com aquela boca de patinho, que é quando ele não consegue fazer esse movimento, então fica aquela coisa reta. Isso é considerado uma intercorrência, porque causou um efeito inestético no meu paciente. Existem também a superficialização dos fios de PDO, quando eles ficam visíveis ali na pele. Tirando essa parte facial e puxando um adentro para os corporais, trouxe duas fotos aqui também de casos que eu já recebi na clínica, mas eu trouxe fotos da internet para ilustrar para vocês. Aqui é uma intercorrência de aplicação de lipoenzimática, onde duas coisas podem ter acontecido aqui. Ou o produto que foi injetado foi um produto que não estava estéril ou não adequado para o paciente, ou foi uma má asepsia do meu paciente. Então, na hora da aplicação, não foi feito o básico, que seria passar uma gaze com álcool ali para fazer a asepsia do paciente. Isso pode ter levado uma bactéria para dentro do organismo e causou uma inflamação pontual em cada lugar onde foi aplicado ali a lipoenzimática. Aqui é uma intercorrência de criolipólise. Então, provavelmente o paciente teve uma queimadura na região onde o congelamento da gordura era desejado. Isso também pode ser evitado com o uso correto de manta, manter sempre a manta hidratada com glicerina e não fazer aplicação em locais em que o paciente não tem a prega necessária para se congelar essa gordura. As intercorrências, elas podem facilmente ser evitadas desde que você tenha instrução e conhecimento, saiba o que você está fazendo e tenha ali os instrumentos próximos a você do que seria necessário caso uma intercorrência acontecesse, como ter hialuronidase no consultório. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem que eu traga sobre uma intercorrência única e a gente explore um pouco mais sobre esse assunto, é só comentar aqui no vídeo ou mandar lá no direct. E se você tiver alguma sugestão de assunto, é só comentar também que a gente vai ter o maior prazer de trazer aqui para vocês. É isso, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho para toda vez que sair um vídeo novo você ser notificado, envia para alguém que você acha que esse conteúdo vai ser relevante. Não deixe de me seguir lá nas redes sociais, no Instagram, @doutora Isabela Saviotti. Um beijo e até a próxima!